Louvamos a Deus por você, por todos que estão aqui, pelas crianças. E eu quero fazer uma meditação agora. Deixa eu só achar aqui. Nesse dia, não é que é comemorado o Dia das Mães. Então nós vamos aqui louvar o Senhor pelas mães que estão aqui, pelas mães que estão em casa. E no final aqui teremos um recuerdo, né? Uma lembrança para as mães. E no dia 29 nós vamos ter aqui, aliás, no dia 19, desculpe, dia 19, no próximo domingo, nós vamos ter um café com as mães, com os filhos, com as mães, mas a gente vai anunciando isso aí no WhatsApp durante a semana. Mas eu gostaria que você agora pudesse abrir a Bíblia, você que trouxe a Bíblia, ou aí no seu celular, enfim. Vamos ler 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel. Vamos ler no capítulo 3. 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 3. Versículo 16. Versículo 16. Vamos ler em diante aí. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou, e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas passivas e deu um banquete a todos os oficiais. Vamos continuar lendo agora. Então, duas prostitutas foram falar com o rei Salomão. Apresentaram-se diante dele, e uma das mulheres disse: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa. Somente nós duas estávamos ali. De noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite, e enquanto esta sua serva dormia, tirou o meu filho, que estava do meu lado, e pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela, morto, nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: Não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. Porém, a primeira mulher respondeu: Não, o que está morto é seu filho, o meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse: Esta diz: O que está vivo é meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra responde: Não, o que está morto é o seu filho, e o meu filho é o que está vivo. E o rei continuou: Tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: Cortem o menino que está vivo em duas partes, e deem metade a uma e metade a outra. Então se aguçou o amor materno da mulher, cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: Ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo, não matem de jeito nenhum.
Porém a outra dizia: ele não será nem meu nem seu, podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: entregue o menino vivo à primeira mulher, não o matem, ela é a mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Aleluia. Te louvamos pela tua palavra, Senhor. Espírito Santo, te agradecemos, porque através do louvor, da oração, nós chegamos sempre mais e mais perto de ti. Pai, recebe este momento abrindo o nosso coração para essa palavra bíblica, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Salomão, ele pediu a Deus, o Senhor disse que ele poderia pedir o que quisesse, e ele pediu a Deus sabedoria. Era um homem mais sábio, né? Foi um homem muito sábio enquanto viveu. Por isso que a gente leu os últimos, de 16 em diante aqui, que a promessa do Senhor seria que se ele estivesse firme, como Davi, nos preceitos do Senhor, ele seria sempre um homem reverenciado, né, pela sua sabedoria. Mas infelizmente Salomão se misturou muito com ídolos, com tantas coisas. Você sabe a história de Salomão. Mas nós não queremos falar sobre propriamente a sabedoria de Salomão, embora esse texto aqui ressalta muito a questão da sabedoria, não de Salomão, mas também de uma dessas mulheres. Então, duas mulheres, tá um chiado aqui, um apitozinho aqui no meu ouvido, assim. Duas mulheres, né? Elas foram para Salomão com uma demanda. Elas tinham uma demanda, que era exatamente, as duas tinham tido filhos, moravam na mesma casa e eram prostitutas. E uma delas deitou-se sobre o seu filho e o seu filho morreu. E ela pegou então o filho vivo da outra e colocou dizendo que era dela. É uma situação difícil para Salomão. O que fazer agora? Cada uma diz que o filho morto não é seu e que o filho vivo é seu. Então, duas mães, né, disputando o mesmo filho, e uma delas sabia que não era o seu filho. É interessante, se a gente olhar aí, não é, como hoje é o Dia das Mães, o instinto materno se ressaltou muito na vida de uma dessas mulheres aqui, na decisão de uma dessas mulheres. Esse espírito materno salientou bastante. Mas assim a gente fica pensando o seguinte: as duas estavam diante da sociedade com problemas sérios. Elas eram mulheres que não tinham uma vida regular de um lar, e elas estavam então, elas conceberam os seus filhos, e além de serem menosprezadas pela sociedade do momento ali, da época, e por serem prostitutas, além disso, ainda o problema seria maior ainda, né, para ficarem com seus filhos. Então nós vemos que, por que será que a mulher, não se preocupe, deixa eu subir, não é? Deixa eu subir, aleluia. Por que será que a mulher que perdeu o seu filho, não é? Foi um acidente, ela não matou o seu filho, foi um acidente. Ela dormiu, né? Reclinou-se por cima do seu filho e ele morreu. Mas para ela seria melhor, pensem comigo, para ela seria melhor até mesmo não apresentar-se na sociedade com aquele filho, porque não tinha ali, quem sabe, a presença do pai, não tinha ali quem era realmente o pai, e ela teria assim problemas maiores ainda, talvez fosse um livramento para ela,
aquele acidente ou incidente que aconteceu, é um acidente mesmo, da morte do seu filho, sabe? Então, interessante que ali também existia um sentimento materno. Ela podia muito bem dizer: olha, meu filho morreu, mas escondia tudo isso e vivia sua vida normal. Mas eu vejo, com todo o problema daquela mulher, com todo o desgaste, né, com tudo que ela enfrentava já por ser uma prostituta, ela teria que enfrentar também ali o desprezo por ter e carregar um filho que a origem do pai não era conhecida. Então, esse espírito materno fala muito ao nosso coração, né? Agora, a gente vê assim o outro lado, a outra mulher. Então, ela dizia o seguinte: quando Salomão com a espada disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos repartir então, já que cada uma é dono da criança, dona da criança, então vamos repartir a criança no meio, metade fica para cada uma. Aí aguçou o espírito materno mais e mais, e a mãe disse: não, pode ficar então com ela. Me veio à mente, né, a mãe de Moisés, que para não perder o seu filho, escondeu da ira de Faraó, colocou numa cestinha de junco, todo cuidado. A irmã Miriam, caminhou junto. A filha do rei vai lá, pega Moisés, e a mãe acaba sendo a ama, aquela que cuida, sabe? Então, uma coisa que eu quero ressaltar nesta manhã é esse espírito materno. Aconteça o que acontecer, uma mãe, ela está sempre disposta a abençoar os seus filhos. Amém? Vocês concordam, mães? Não é? Vamos pegar então a atitude da mãe que estava errada, mentindo que o filho era dela. E vamos passar por cima desse erro. Vamos chegar no profundo do coração daquela mulher. Você não pode encontrar um sentido materno. Ela queria ser uma mãe de coração, talvez, uma mãe de criação, criar um filho que não era dela, mas ela estava errada. Ela estava errada. Então, queridos, não existe mãe perfeita. Não existe mãe perfeita, mas essa daqui, que tomou a atitude de dizer: não, eu não quero meu filho pela metade, eu não quero que mate o meu filho, eu não quero que divida essa criança, pode ficar ali, não há problema nenhum, pode ficar ali com esta outra mãe. Essa mulher, então, ela teve uma atitude certa. Embora fosse pecadora, não existe ninguém perfeito. Você concorda comigo? Amém? Então, o que nós precisamos? O que as mães precisam? As mães precisam, e os pais também, cada um de nós. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz o seguinte, que se alguém tem necessidade, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que dá, sem cobrar nada. Então, mães, seja qual for o erro que você cometeu, o erro que você tem cometido, pais, cada um de nós, seja qual for o problema que nós temos passado na nossa vida, nós temos que buscar a sabedoria do alto. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus.
Irmãos, nós estamos num mundo confuso, nós estamos num mundo difícil e nós precisamos de sabedoria do alto para criar os nossos filhos, para viver a vida conjugal, para viver a vida materna, paterna, a vida social, a vida cristã. Nós precisamos buscar a sabedoria do alto. Então, eu estou fazendo uma breve meditação. Mãe, você quer ser feliz, seja lá o problema que você está passando, não vá pela sua sabedoria. O coração daquela mulher, cujo filho estava morto, era enganoso. E ela, ao invés de buscar uma sabedoria de Deus, buscar a verdade e dizer, não, realmente meu filho está morto, ela foi pelo coração, ela foi pelo engano, ela foi pelo erro. Quantas vezes erradamente a gente vai pelo erro e faz mais erro, e mais erro, e mais mentira, e mais erro, e mais imprudência, e mais pecado. Era o que estava no coração daquela mulher. Agora, será que a outra mulher que, se não, eu prefiro preservar a vida do meu filho, nem que eu veja de longe, nem que eu não veja mais, mas eu quero que ele viva. Apesar de que eu vou enfrentar muitas barreiras nesse mundo aí, mas eu quero a verdade. Ela foi pela verdade, embora fosse uma prostituta. Então não tem mãe melhor, mãe não melhor, não tem gente boa, não há ninguém que faça o bem. Não tem mães 100% excelentes que não tenha problemas e dificuldades, ou mesmo que sejam 100% com Deus, porque não há nenhum homem, nenhuma criança, não há nenhuma pessoa que seja 100% com Deus. Provérbios 9:10 diz assim, que o temor do Senhor é o princípio do quê? Diga comigo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, como viver com sabedoria? Viver no temor do Senhor. Já parou? Parou, né? Amém. Ótimo. Alguém está escutando a subiozinha aí? Não, né? Parou. Fala assim, parou. Oh, glória, aleluia. Então, como viver o princípio, o temor do Senhor? O que é o temor do Senhor? Viver debruçado aos pés do Senhor. Não debruçados no nosso coração. Não debruçado nos nossos ideais apenas. Não debruçado, sabe, nas ideologias humanas e naquilo que nós achamos que é o melhor para nós. Porque o nosso coração é enganoso. Então é reverência em nosso relacionamento com Deus. Que é o temor do Senhor? Reverenciar. Dizer, Senhor, quebranta o meu coração, quebranta a minha vida. Olha os meus problemas como mães. Olha a minha vida, olha os meus filhos, olha como eles estão. E, Senhor, eu reverencio a Ti, eu me debruço diante de Ti, eu me coloco diante de Ti, eu busco a Tua presença, eu quero a Tua sabedoria. Como criar o meu filho que nasceu, como criá-lo na infância, na adolescência, como criá-lo como jovem, como me relacionar com ele depois que ele casou e tem os seus problemas, porque é um problema sério, não é? Problema de sogra com mãe. Os nossos filhos, um amigo meu diz assim, os filhos são muito bons, mas eles duram bastante, né? E nós queremos que eles duram bastante, amém? Só que há muita coisa em nós que nós precisamos de sabedoria, senão vamos estragar os netos. Nós vamos estragar um relacionamento conjugal muitas vezes, porque interferimos, né? Tem aquela mãe que não solta o filho para a melhor nora, que caiu do céu como uma anja. Mas para a mãe vai ser sempre um problema, né? Os genros já são mais
As sogras gostam mais dos genros, sabia? Lá em casa é assim, né? Como a Denise não tem nora, ela ama os genros, né? Às vezes eu fico até com ciúmes, viu? Mas olha, não há ninguém. Então a reverência, buscar, o temor do Senhor é reverência, o temor do Senhor é dependência, o temor do Senhor é confiança, depender do Senhor. Está faltando dinheiro, está faltando saúde, está faltando amor, está faltando isso, aquilo, dependência do Senhor, louvando o Senhor, buscando no Senhor. A mãe que depende do Senhor, ela ensina isso aos filhos também, aleluia. E não vai precisar mentir, como a outra mãe aqui, não é mentiu que o filho era dela, não vai precisar mentir. E a mãe certa, que embora sendo prostituta, dependia do Senhor. E a Bíblia não fala como que ela viveu, mas eu creio que ela foi abençoada, aleluia, apesar de todo o seu problema. Então, reverência, dependência, confiança. Dependência, depender. O Senhor está nas suas mãos. Confiar é falta de murmuração, é deixar de murmurar. Ah, que casa ruim, que louça ruim, né? Mas tem uma coisa, gente, serviço de mulher, dona de casa. E hoje as mulheres estão dobrando o serviço. Além de sair, tem que ficar o dia inteiro, muitas vezes trabalhando, ainda chega em casa, ainda tem que fazer comida, lavar a roupa, lavar a louça, passar a roupa, limpar o chão, né? Limpar a casa. É um turno dobrado. Mas graças a Deus que os maridões, né, estão aí ajudando. Amém, maridos? Que é isso, gente? Está fraco esse. Amém, maridos? Oh, glória, quero ver. Fala amém para sua esposa assim. Amém, eu sou teu ajudante, né? Amém. Pode mandar, pode falar. Lá em casa, Denise não manda mais. Antes dela mandar, eu falo, já fiz, meu amor, né? Até parece, né? Até parece. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim, né? Eu sou pastor, não posso mentir, né? Uns 40% vai. Então, confiar. Bom, de que maneira, estou terminando aqui a meditação, de que maneira alcançar uma vida no temor do Senhor? De que maneira alcançar um coração sábio? Moisés dizia, ensina-me a contar, a contabilizar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio, lá no Salmo 90. De que maneira a mãe pode alcançar um coração sábio? De que maneira o pai? De que maneira cada um de nós podemos alcançar essa sabedoria de Deus em nossa vida? Primeiro, eu tenho más notícias. O pecado, ele nos distanciou de Deus. A transgressão, a desobediência, o nosso coração orgulhoso caiu na conversa do inimigo e nos separou de Deus. O pecado nos separa da sabedoria de Deus. O pecado nos separa da reverência a Deus. O pecado nos separa da dependência a Deus. O pecado nos separa da confiança a Deus. Por isso que sofremos, por isso que há pessoas que não se acertam nunca na sua vida. Porque estão separadas de Deus por causa do pecado. Essa é a má notícia. Uma das más notícias. Segundo, a segunda má notícia é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado trouxe morte. Um dos problemas que nós estamos vendo no mundo hoje, essas enchentes e catástrofes, é a morte da natureza. Depois você leia lá em Romanos capítulo 1, você vai ver que a natureza ela está sujeita ao pecado, também foi sujeita ao pecado. Nosso corpo, as doenças, tudo, mas o pecado ele trouxe uma morte mais problemática ainda, que é a morte eterna. É morrer morto. É morrer sem viver, sem ter vida eterna. Então essa é a má notícia. A terceira má notícia são as obras que a gente faz, que a gente acha que é bom.
É uma má notícia isso para nós. Eu sou bom, não bebo, não fumo, né? Eu pago minhas contas, eu cuido bem da minha casa, eu dou esmolas, né? Eu crio oportunidades para todo mundo e eu obedeço a Deus. Eu sou uma pessoa que obedeço tudo. Eu obedeço os 10 mandamentos, né? Entre aspas, ninguém obedeceu até hoje, né, irmão Luciano? Ninguém obedeceu. Mas a gente acha que as boas obras, elas vão fazer com que a gente se aproxime de Deus. Não se aproxime não, as boas obras não nos aproximam de Deus. São uma responsabilidade nossa, mas elas não nos livram do pecado e da morte. Agora, para terminar, falei 3 más notícias. Vou falar 3 boas notícias. Primeiro, o amor. O salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Amém, amados? O amor de Deus se revela pelo fato de sermos pecadores e Deus se fez carne e habitou entre nós. O amor de Deus é amor. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a notícia boas novas são 3. Primeiro, Deus te ama. Não importa, mãe, qual o seu problema, a sua dificuldade. Aceite o amor de Deus. Você que está aqui, mãe, você que está em casa, pai, cada um de nós, crianças, o amor de Deus. O amor de Deus, ele nos leva a reverenciar a Deus, nos leva à dependência de Deus, nos leva a confiar em Deus. O amor de Deus supera todos os pecados da nossa vida, porque foram cravados os pecados na cruz do Calvário. Segunda notícia boa, Cristo. Ele levou sobre ele toda a nossa miséria, todo o nosso pecado. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não tem outro nome, não tem outra crença. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Boa notícia, amém? Ótima notícia. E por último, a cruz. A cruz. Se você quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você negar a você mesmo a cada dia, você vai viver em reverência, em dependência, em confiança. Tome a sua cruz e siga-me. Cruz aqui, quando Jesus fala, não é os problemas. A minha cruz é pesada. Não é isso. Não. Pesado é o nosso pecado, pesado é o mundo. No mundo tereis aflições. A cruz significa o Evangelho. Eu me defino por Jesus, eu sou de Jesus e eu morro. Eu vou ser fiel até que venha, possivelmente queiram me matar por causa da minha fé. Eu não abro mão, eu dou testemunho da minha fé. Eu estou na cruz, aonde eu trabalho, aonde eu moro, na minha família, eu estou na cruz. A cruz é a boa notícia de que eu posso viver com Deus. Aleluia. Amém, amados? Então vamos ficar em pé e vamos orar nesse instante. Eu pergunto a você que está em casa, a você que está aqui: o pecado tem te separado de Deus? A morte espiritual ainda vive em você? Você acha que é tão bom que não precisa do sacrifício de Cristo? Você está diante do amor de Deus. Você está diante da cruz de Cristo, que assumiu os seus pecados. Você está diante de um desafio: viver com Jesus. Feche seus olhos agora. Vamos todos orar nesse instante. Aleluia. Oh Pai, eu quero fazer uma oração de confissão de pecados. E se você quiser, você pode repetir essa oração comigo. Senhor Deus e Pai, nesta manhã eu ouvi
que preciso da tua sabedoria, como tu deste para Salomão. Senhor, o exemplo daquelas mulheres me leva a compreender que não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas eu quero, nesta manhã, reconhecer o meu pecado que me separou de ti. A morte espiritual que me fez viver somente os meus sentidos em relacionamento com este mundo. Meu coração enganoso. Ó Deus, eu também sinto que, por melhor que eu seja, eu não alcanço a tua santidade. Mas eu aceito o teu amor. Eu aceito o teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu aceito a mensagem da cruz. Eu quero estar na cruz contigo, dando testemunho da minha fé contigo, pelo Espírito Santo. Ainda com os seus olhos fechados, eu pergunto lá em casa e aqui: quantos fizeram esta oração pela primeira vez? Você já fez várias vezes, eu faço sempre esta oração. Mas quem fez pela primeira vez, lá na sua casa ou aqui? Há alguém que fez essa oração, repetiu pela primeira vez essa oração? Eu quero orar com você, não é? Senhor, todas as pessoas que fizeram essa oração pela primeira vez, como igreja, nós somos anunciadores da tua palavra. Estende a tua mão de poder, de graça, e que sejam essas pessoas salvas, seus pecados sejam perdoados e possam viver para ti, viver, Senhor, no teu amor, viver, ó Deus, com os seus pecados perdoados na cruz do Calvário e viver o testemunho fiel da tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Podem assentar, queridos, podem assentar. Vou passar a palavra a Eliane. Nós vamos fazer aqui uma homenagem, não é, para as mães. E depois vamos orar todos juntos, terminando aqui esse culto. Aleluia.